Bate palmas, 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 bate palmas pra Jesus. Bate palmas, 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 Ele é a nossa luz. Bate palmas, 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 bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Oh, glória, oh, aleluia, aleluia. Sempre caminhando, sem olhar para trás. Glória a Jesus, aleluia. Glória comigo, você não sabe a letra, você não sabe, fica em espírito. Glória a Jesus, aleluia. Meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés e te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Glória a Deus, eu ouço a tua voz e sinto o teu poder aqui. Eu quero mais de ti, Senhor, o teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Oh, glória a Jesus. Aleluia! Deus é maravilhoso, Deus é fiel, amada igreja. Glória a Deus, aleluia. Vamos entrar na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia, glória a Jesus, aleluia. No livro de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus, aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, para estar meditando com a igreja. Aleluias. Glória a Jesus, aleluia. Não cesse de dar glória. Aleluia. Que a presença do Todo-Poderoso é real no nosso meio. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Lucas capítulo 19. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluias. Meu Deus. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, iam passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E vendo tudo isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens,
e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Senhor, peço a Ti, meu Pai, fala com a Tua igreja, Senhor, aquilo, Senhor, que está precisando, ó Pai. Ó Deus, vai repreendendo, Senhor, todo mal, meu Pai. Vai repreendendo, Deus, todo comichão de ouvido, ó Pai. Toda retaliação, toda muralha, Senhor. Ó Deus, purifica os nossos corações, meu Pai, para que a Tua palavra, Senhor, venha fazer morada em nosso ser esta noite, em nome do Senhor Jesus. Assentem glorificando o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, amada igreja. Deus é maravilhoso. Nós vemos aqui, glória a Jesus, aleluia, a história, né, de Zaqueu, um publicano, glória a Jesus, aleluia, que por sua vez, glória a Deus, aleluia, ninguém gostava dele, amada igreja. Ninguém gostava de Zaqueu, aleluia. Por quê? Porque ele ali era o chefe dos publicanos, ele ali, glória a Jesus, aleluia, é o que cobrava imposto, porque ninguém gosta de quem cobra impostos, né? Aleluia, Jesus. Mas ele ali, glória a Jesus, aleluia, ele era um homem muito rico. Por quê? Porque além de cobrar impostos, glória a Jesus, aleluia, indevidamente, ele ainda tirava, glória a Jesus, aleluia, um proveito a mais. Por isso que ele se enriquecia, e por isso que o povo ali, glória a Jesus, aleluia, vinha contra a vida dele, glória a Jesus, aleluia, porque sabia que ele não estava agindo, glória a Jesus, aleluia, com boa conduta com todos, aleluia, glória a Deus. E por incrível que pareça, essas histórias, glória a Deus, aleluia, nos relata assim, que o Senhor Jesus, passando por Jericó, aleluia, vocês já perceberam que quando, glória a Jesus, aleluia, tem dificuldades na nossa vida, o Senhor passa pela nossa frente? O Senhor, glória a Jesus, aleluia, é aquele, glória a Deus, aleluia, que facilita as nossas coisas. Você, glória a Deus, aleluia, muitas vezes está ali pensando, glória a Deus, aleluia, meu Pai, eu estou tão aflito, aleluia, mas o Senhor facilita a tua vida. Ele coloca ali, glória a Jesus, aleluia, ele envia um anjo dele para passar na tua frente, para te dar a mão e falar: ei, é esse aqui o caminho, glória a Deus, aleluia, esse é o caminho que você deve andar, para facilitar, glória a Jesus, aleluia, a tua pisadura, porque o nosso caminhar tem espinhos, amada igreja. Muitas vezes vai haver desgaste demais, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, glória a Jesus, aleluia, os nossos sentimentos vão estar ali, glória a Deus, muito aflitos, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes vai derramar prantos, choros. Às vezes muitas pessoas, glória a Deus, aleluia, quer se chegar ao Senhor, mas até está sem coragem, aleluia. Aí o Senhor envia os anjos dele, capacita, glória a Jesus, aleluia, capacita a Giovana, aleluia, para vir falar do amor dele para mim. E a hora, glória a Deus, aleluia, que eu estou naquela aflição, às vezes eu nem vou receber a palavra com tanto amor, aleluia, porque na hora da angústia, glória a Deus, aleluia, na hora que você está ali aflito, muitas das vezes você fica até bravo, aleluia, Jesus, mas você pode ter certeza que falar do amor do Senhor, glória a Jesus, aleluia, a palavra do Senhor nunca voltará vazia, aleluia, glória a Deus. Eu acho, glória a Jesus, aleluia, essa passagem na Bíblia muito bonita. Quantos e quantos ali estão querendo chegar ao Senhor, glória a Deus, aleluia, mas os empecilhos são grandes. Porque na frente de Zaqueu ali tinha uma multidão, amada igreja. E ele era, glória a Deus, aleluia, de pequena estatura. Com certeza ele devia ser até menor do que eu, glória a Deus, aleluia. Mas a vontade que deu no coração dele de conhecer quem é aquele que todos falam que faz um milagre, glória a Jesus, aleluia. Ele não olhou o empecilho e subiu ali naquela figueira, aleluia. Creio eu que ela devia ter até espinhos, alguma coisa que machucasse ele, mas ele não se importou não, aleluia. Porque muitas vezes quando você está naquela sede do Senhor, não tem empecilho, glória a Jesus, aleluia, que o inimigo vai colocar na tua frente, que você não irá passar, porque o Senhor, glória a Deus,
você ali querendo chegar ao Senhor, aleluia. Você já percebeu que tem sempre alguém ali para deprimir, glória a Deus, o teu sentimento. Eita Jesus, tem sempre alguém para falar contigo. Será que vai valer a pena? Jesus, será que vai valer a pena? Porque tem muitas pessoas amargas de sentimento, amada igreja. Mas não é porque é culpa delas, não. É porque o inimigo, ele lança seta de opressão, aleluias, para a pessoa pensar, glória a Deus, aleluia, será que essa busca ao Senhor é válida? Aleluias. A busca do Senhor é válida sim, porque o Senhor tem, glória a Deus, o poder de transformar vidas, situações. A busca ao Senhor, glória a Deus, aleluia, traz prazer, traz alegria, glória a Deus, aleluias. Oh, glória a Jesus. Porque muitos estão indo atrás do Senhor para ter riquezas, glória a Deus, aleluia. Mas eles não entendem qual é a riqueza. É a riqueza espiritual, glória a Jesus, aleluia. É aquela intimidade com o Senhor. Porque não há prazer melhor do que ter o Senhor na nossa vida. Oh, glória a Jesus. Não há prazer melhor do que ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo na nossa vida. Não tem prazer maior nesta terra. Aquele homem que não tem a presença do Senhor é uma pessoa vazia. Aquela mulher que não tem a presença do Senhor é uma pessoa vazia. O que ela pode te oferecer? Nada. Porque quando você está vazio, não tem como oferecer nada. Aleluia. Fica ali uma casa vazia, uma morada fácil para o inimigo. Para o inimigo manipular, ser escravizado. Glória a Jesus, aleluia. Porque Satanás gosta, glória a Jesus, aleluia, de entrar nessas casas para fazer alvoroço. Mas você que guarda a presença do Senhor aí na tua vida, no teu coração, oh, glória a Deus, você já está blindado, glória a Jesus, aleluia. Porque Deus é Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. E o Senhor Jesus tanto facilita quando Ele vai te chamar, porque Ele te conhece pelo teu nome. Rabacanta, labachai. Como Ele fez ali com Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Eita glória. Creio eu que ele deve ter levado o maior susto da vida dele ali. Como? Ele não me conhecia, pensou ele. E chama pelo meu nome? Aleluias. Porque o Senhor conhece a vontade do teu coração. O Senhor conhece, glória a Jesus, aleluia, os teus sentimentos. Às vezes você nem sabe, glória a Jesus, aleluia, distinguir o que se passa no teu coração. Muitas das vezes você nem sabe o que você está sentindo. Você já viu quando às vezes, glória a Jesus, aleluia, você está meio deprimido, você nem sabe por que você está triste? Quantas e quantas vezes você já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu falo, meu Deus do céu, de onde é que vem essa tristeza? Eu nem sei porque eu estou chateada. Aleluias. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e ligo o louvor. Porque quem louva vive o milagre. Quem louva quebra as prisões, os cativeiros, glória a Jesus, aleluias. Sabe por que Satanás, glória a Jesus, aleluias, tem pavor do louvor? Porque ele era regente do louvor celestial. E hoje em dia, glória a Jesus, aleluia, de quem louva, glória a Deus, e gosta de estar louvando ao Senhor, ele é um ser invejoso, ele coloca todo e qualquer tipo de dificuldade para você não louvar ao Senhor de todo o coração. Aleluias. Mas é neste momento que você tem que tomar força e colocar um louvor sim, porque o louvor, glória a Jesus, aleluia, liberta e traz alegria ao teu coração. Glória a Deus, aleluia. Você já viu que quando a gente chega perto do Senhor, você está ali com o seu coração tão aberto, você vem e fala, Senhor, eu não quero saber mais nada dessa vida. Aleluia. Eu só quero te buscar. Aí você vai dando lugar para o Senhor, glória a Jesus, aleluia. E o Senhor conhece a sua sinceridade, como Ele fez com Zaqueu. Ele era rejeitado porque ele cobrava impostos, glória a Jesus, aleluia, ali daquele povo ali de Jericó, e entregava ali para os romanos, glória a Jesus, aleluia. Quer dizer, ele era judeu,
importava para o Senhor, não. Porque o que afastava ele do Senhor, glória a Jesus, aleluias, era o que ele exercia, aleluia, glória a Deus, naquele momento. E ele viu, glória a Jesus, aleluia, porque quando a presença do Senhor é real na nossa vida, a gente já por si, já começa a largar as coisas que nos atrapalham. Por quê? Porque você está se espelhando, glória a Jesus, é por isso que eu falo. Você que prega a palavra, você tem que ser espelho. Você, glória a Jesus, aleluia, que está ministrando a palavra, tem que ser espelho. Aleluia. Porque, glória a Jesus, aleluia, a pessoa está ali te vendo, glória a Deus, aleluia, com aquela comunhão com Deus. Enche ela de esperança. Porque ela está ali tão caída, ela vai falar, meu Deus, eu quero ser tão usada assim. Mas o Senhor, glória a Jesus, aleluia, ouvindo o teu coração falar isso, aleluia, Jesus, Ele vai te dar muito mais. Ele te capacita muito mais. Aleluia. Basta você dar lugar para o Senhor. Aleluia. Basta você dar lugar ao Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Vemos que ele até veio com, glória a Deus, explicando para o Senhor que tudo que ele havia feito, glória a Jesus, aleluia, tudo que ele havia pegado, ele ia devolver. Aleluia. Sabe, amada igreja, nós temos que descer da figueira assim do orgulho. Nós temos, glória a Jesus, aleluia, que aprender a deixar, glória a Jesus, aleluia, aquilo que nos prende, glória a Jesus, aleluia, lá na árvore. Às vezes nós estamos com o nariz empinado, glória a Deus, aleluia, que nos impede de chegar a Deus, que nos impede, glória a Deus, aleluia, de alcançar o bem maior, glória a Deus, que é a presença do nosso Senhor. Temos que abrir mão, glória a Deus, daquilo que nos atrapalha, que nos tira do caminho do Senhor. Porque o Senhor, glória a Deus, verdadeiramente Ele facilita para você poder servir Ele, para você, glória a Jesus, aleluia, ter uma vida e vida de abundância com Ele. Aleluia! Ele não vai dificultar sua caminhada, mas você tem que saber largar. Aleluias! Tem que saber deixar. Aleluias! Muitas vezes a gente está, glória a Deus, aleluia, com aquele probleminha ali, aleluia, não vou resolver primeiro para depois ir para a casa do Senhor. Aleluia. Não. Deixa o problema lá e vem se encher de Deus. Deixa o problema lá e vem se encher da presença. Deixa o problema lá, glória a Jesus, aleluia, e vem se encher, glória a Deus, da unção do Senhor. Porque aqui nesse tempo tem que transbordar, glória a Deus, a presença do Senhor na tua vida. Aleluia. Porque o Senhor não veio para aqueles que se acham que está curado. Porque muitas das vezes tem pessoas que acham que não tem nada na igreja. Aleluia. Aí vem a soberba. Temos que deixar a soberba de lado, sim. Aleluia. Porque o que a gente tem nessa terra aqui, glória a Jesus, aleluia, não chega nem aos pés do que tem guardado para nós. Aleluia. Nós temos que deixar de lado, glória a Jesus, aleluia. Porque o Senhor está de braços abertos, te esperando de todo o coração. Aleluia, Jesus. E Ele te capacita, se você querer, glória a Deus, aleluia, dar lugar para Ele, para o Espírito Santo modificar a tua vida. Aleluia. Mesmo, glória a Deus, pode voltar ao Senhor. Mesmo que muitas vezes vai ter murmuração, olha, o Senhor chegou na casa daquele que estava, glória a Deus, se prostituindo. O Senhor não está olhando isso. Aleluia. Ele está olhando a forma que te tira da lama. Ele está olhando a forma, glória a Jesus, aleluia, que te tira do pecado. Ele não está olhando ali, glória a Jesus, aleluia, aqueles que se acham juízes para te apontar. Aleluia. Porque para apontar tem muitos, mas para ajudar, aleluia, Jesus, só pegando com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Muitos ali murmuraram, olha, glória a Deus, aleluia, ele está pecando, como que o Senhor vai entrar e ceiar com ele, passar a noite com ele, glória a Deus, aleluia. Ei, tem que haver procura, mesmo se tem dificuldade, sobre mais um pouquinho, para você alcançar o Senhor. Aleluia. Nós só não podemos desistir, porque o degrau dali é para
glória a Deus, ele já sabia que tinha alguém ali, glória a Deus, ansiando em ver, aleluia. Quantas e quantas pessoas, glória a Deus, quer chegar ao Senhor, estão com dificuldade. Oh, glória a Jesus. Quantas e quantas pessoas, amada igreja, têm a oportunidade de estar na presença do Senhor e a rejeita também. Quantas e quantas pessoas o Senhor tem enviado, glória a Deus, aleluias, a pessoa para estar ministrando a palavra e a pessoa até rejeita a palavra do Senhor. Ei, a pessoa ali, glória a Jesus, aleluia, saiba que quando você fecha a porta, alguém que está te falando do amor, não está fechando a porta, não é para mim, nem para a irmã aqui não, está fechando a porta é para o Senhor. Quando você, glória a Deus, aleluia, decide andar no mundo, você está virando as costas para o Senhor. Então endireita a tua vida, glória a Deus, aleluia, coloque no altar do Senhor cada dia mais. Santifica, amada igreja, porque sem a santificação ninguém verá a face do Senhor. Aleluia. Não importa, glória a Deus, aleluia, aqueles que te julgam, que se acham juiz, aleluia, porque no grande dia o grande juiz irá julgar a causa deles também. Aleluia. Nada vai passar despercebido diante do Senhor. Nada. Amada igreja do Senhor, deixa eu contar, glória a Deus, aleluia, a visão que o Senhor me dava de quarta para quinta-feira. Que o Senhor mandou passar para as igrejas onde eu vou passar. Aleluia, Jesus, e foi tremenda, porque, glória a Jesus, eu me maravilhava tanto. Foi assim, o Senhor batia na porta, uma porta de madeira, glória a Jesus, aleluia, muito grande, batia 3 vezes. Mas foi aquelas batidas muito forte. E ele falava assim comigo, que batia na porta como se fosse, glória a Jesus, aleluia, as virgens prudentes estavam do lado de dentro. Entenda bem, aleluia, Jesus. E ele foi a se caminhar. E eu via ele, e eu podia contemplar ali a orla do manto dele branquinha. E eu podia contemplar ali o pé do Senhor, uma luz maravilhosa, aleluias. E na hora, no exato momento em que eu abri os meus olhos, amada igreja, e eu vi, eu senti uma dor de cabeça muito forte. Eu falei assim, Senhor, por quê? Por que dessa dor de cabeça? Ele falava comigo assim, filha, tua carne não aguenta a minha glória. Sabe por que esse corpo aqui tem que ser transformado, amada igreja? Porque ele, glória a Jesus, ele não aguenta a glória do Senhor. Ele canta lá baixado. Ele canta lá baixado. E o Senhor falava comigo assim, que tem muitos, glória a Jesus, aleluia, que buscam de madrugada. Esses o achará. Mas porém aqueles, glória a Deus, aleluia, que, glória a Jesus, aleluia, que deixe de procurá-lo na madrugada, já está voltando azeite na lamparina. E ele falava, os meus servos e servas, no meio deles estão se contendendo um com o outro. Minha serva falava para a minha igreja colocar a casa no altar, coloca a tua vida no altar do Senhor, para que você não aponte, glória a Deus, aleluia, o teu irmão e tua irmã, para que você não só veja defeito no teu irmão, mas vai orar para ele, para Deus levantá-lo, aleluia, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, amada igreja, mas porém que tem uns, glória a Jesus, aleluia, que só acha defeito nos outros, e esquece de analisar a si mesmo. O Senhor falava assim, fala com os meus filhos, para se colocar de pé diante da minha presença, para se santificar, para não ficar para trás, amada igreja. E eu fiquei maravilhada com aquilo. Aleluia, Jesus. Foi quando eu acordei, aleluia, Deus. Eu abri meus olhos e falei assim, meu Deus, que glória, que glória, que glória, que glória, amada igreja. Que glória é o Senhor. Aleluia.
Deus, aleluia. Que nós não fiquemos cochilando em dois pensamentos, não. Porque Ele falou que cedo vem. E para muitos Ele já voltou, amada igreja. Para muitos Ele já voltou individualmente. Aleluias. O maior acontecimento da humanidade está prestes a acontecer. Está se tardando muitas vezes, glória a Jesus, aleluias. Para que nós, glória a Deus, não estamos ali como Zaqueu vendo de longe, mas o Senhor te quer de perto. Aleluias. Por isso que Ele passa ali na tua frente, como passou de Zaqueu, para que haja conserto na tua casa, para que haja conserto na tua vida, para, glória a Jesus, aleluia, que haja santificação, porque sem ela nós não vamos conseguir ver a face do Senhor. Então guarde as palavras do Senhor no teu coração, porque o Senhor é fiel. O Senhor, glória a Jesus, aleluia, é longâmino, Ele é maravilhoso, amoroso. Ele tarda em se irar, amada igreja, mas que nós continuemos sempre no caminho do Senhor, para que nunca nos desviemos dele. Aleluias. Porque não tem nada nessa terra, glória a Jesus, aleluias, que preencha, glória a Deus, aleluia, aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Aleluia, Jesus. Não tem nada nesta vida, glória a Jesus, aleluias, que vai nos mudar e certo da vitória, porque o Senhor é Deus. Por isso que nós alcançamos os milagres, aleluia, Jesus, nós alcançamos as maravilhas,